você chegou aqui, essa é a parte 3 da temporada de The Beginning After, então eu espero que você volte no canal e veja a parte 1 para estar junto conosco aqui. O nosso prota tinha acabado de tomar uma surra do lanceiro, ele tinha voado longe e a sua mãe tinha começado a gritar a respeito dele, porque estava preocupada com a porrada que ele tomou, fazendo então com que ele ficasse no chão, todo dolorido. Então após isso, ele simplesmente observou e percebeu que estava bem machucado, e após isso, o amigo gigante deles deu um tapa bem forte chamando o lanceiro de idiota. O lanceiro então reclamou que o pai dele não tinha ensinado ele a lutar coisa nenhuma e que tipo de treinamento infernal o Ray tinha feito o Art passar para ter criado um pequeno monstro igual a ele. Seu pai então, rindo à toa, disse que não tinha ensinado nada disso a ele, enquanto a sua mãe estava curando ele. Então sua mãe perguntou se era isso que ele estava estudando, e o nosso prota, para dar aquela disfarçada, disse que aprendeu isso assistindo seu pai e lendo alguns livros, porém não era nada disso, ele aprendeu tudo na sua vida passada. Então todos começaram a observar, perguntando se realmente tinha sido a respeito de livros, e diziam que tanto faz, que ele ainda iria ensinar algumas dessas técnicas de movimento para todos eles. Então ele disse que a pessoa só tinha que cruzar sua perna de apoio sobre a outra perna e disparar a mana enquanto deixava o seu corpo quase cair. Porém, enquanto eles estavam tentando, eles tropeçaram e o lanceiro até mesmo enfiou a cabeça dentro de uma árvore. E ele se perguntou como isso tinha acontecido. Após tudo isso, muitos dias se passaram desde que começaram a jornada para a cidade de Shyrus. As pausas aí para tomar banho, né? E durante esse tempo todo, o aniversário do nosso prota também passou e foi comemorado. Até aquela moça que era meio quietinha no grupo deu um presente de aniversário ao nosso protagonista pelas lições, já que ele estava ensinando tudo o que ele tinha aprendido e algumas técnicas para todos eles. Então todos continuaram treinando, até mesmo Adam e Ellen, e o pai dele continuou com seu progresso até decente, aprendendo também a usar suas habilidades. Mas, para a surpresa dele, Jasmine já tinha conseguido aprender algumas técnicas com sucesso enquanto tudo isso acontecia, e ainda ele estava surpreso pelo fato de que Jasmine, nosso prota também estava surpreso pelo fato de que Jasmine foi capaz de entender tão rápido as instruções que ele tinha dado, principalmente a respeito do passo falso, que foi a habilidade que ele usou contra o lanceiro. E após tudo isso, eles então terminaram seu banho e passou cerca de bom tempo enquanto eles continuavam viajando. E aqui vemos até a moça usando uma habilidade para secar o cabelo da outra ali, muito top. Então a sua mãe disse: "Vamos lá, Art, nós estamos indo." Então eles se prepararam para continuar sua viagem, que ainda iria demorar muito para até chegarem à cidade de Shyrus. Então após isso, o lanceiro começou então a puxar assunto com o nosso prota, dizendo que ainda lembrava como seu pai sempre colocava todos eles em vários tipos de problemas. Porém, a arqueira que estava em cima disse que o Ray não era o único que colocava eles em problemas, e não teve uma vez que o lanceiro colocou eles em problemas acidentalmente, era geralmente porque ele queria. Então ele começou a ficar quieto e mudar de assunto, mas porém percebeu que a sua mãe não estava bem e perguntou a ela como ela estava se sentindo. Então ela disse que só estava um pouco cansada e que ficaria muito bem. Então o nosso prota, após isso, pegou o seu livro e continuou lendo, mesmo estando preocupado com a sua mãe. Porém, ele começou a sentir o clima pesado, enquanto aquela moça que era quietinha observava ele com um olhar de "me ensine mais", porque ela sempre queria aprender mais habilidades, porque o nosso prota era muito inteligente. Porém, do nada, a carruagem freou rapidamente e perguntaram o que estava acontecendo, enquanto a arqueira então gritou, dizendo para que se preparassem para o combate, dizendo que bandidos estavam por ali. Então, a moça que tinha magia do vento começou a dizer: "Submeta-se ao vento e siga minha vontade, junte-se e proteja", enquanto fez uma magia que protegeu toda a carruagem das flechas, enquanto a sua mãe protegia Art. E após isso então, dezenas de flechas continuaram voando
em direção à carruagem, enquanto a magia continuava repelindo todas elas, mas algumas acabaram passando. O nosso prota então percebeu que eles estavam bem encurralados. Porém, eles percebendo tudo isso, começaram a entrar em modo de ataque, se preparando todos e ficando no modo sério para lutar. Até uma moça foi acertada pela flecha e acertou a sua perna e fez com que começasse a gotejar sangue. Era a arqueira que estava em cima da carruagem. Então ela saltou e pulou para baixo e já mirou em outro e já acertou, matando os caras. Então Art, observando a situação, percebeu que eles estavam totalmente cercados e não havia chance de fugirem dali. Havia dezenas de arqueiros totalmente preparados para poderem matá-los, sem contar que havia incontáveis homens também escondidos pela área. Após isso, apareceu então o líder daquela gangue, que provavelmente eram assassinos e sequestradores, e ele jogou seu machado no chão, dizendo então que tinham conseguido uma boa caça dessa vez, informando que apenas deixassem as mulheres e as crianças vivas e tentando não deixar elas com cicatrizes. Afinal, mercadorias danificadas valem menos. Art então percebeu que parecia que ele tinha vivido em uma bolha por muito tempo, já que ele quase tinha se esquecido de que todo mundo tem uma parcela de sujeira como esse cara, e existem pessoas demais no mundo. Ele então estava segurando a sua arma com sangue no olho, querendo matar o cara. Sua mãe então percebeu que ele estava muito preocupado e decidiu então abraçá-lo, já que também ela estava muito preocupada, dizendo para que ele não se preocupasse e que ela estava ali. O nosso prota então começou a relaxar e se acalmar nos braços dela. Porém, os arqueiros não tinham dado nenhum descanso e continuavam atirando no grupo, enquanto o gigante e o seu pai estavam juntos protegendo a carruagem onde ela e ele estavam. Então, esse cara que estava protegendo junto com o Ray, seu pai, ativou uma habilidade chamada Parede de Terra. E essa habilidade era muito poderosa, já que ela fez um escudo de certa forma, mas algumas flechas acabaram passando em direção ao nosso prota, e a moça que estava com a magia de vento usou ela para poder defender o nosso prota e a sua mãe. E então aquela gangue e o seu líder começaram a descer pelas pedras para poderem atacá-los presencialmente. A arqueira então, percebendo que eles estavam vindo, começou a disparar neles e acertou 2 dos que estavam do lado dele. Porém, o cara que era o chefe conseguiu desviar as flechas e conseguiu até mesmo quebrá-las no ato. Então, após isso, Ray então saltou e iniciou seu ataque, socando um cara e afundando ele no chão. Então os outros começaram a ficar preocupados, mas não deu nem tempo deles se desviarem ou até mesmo fugirem. Já acertou 2 de uma vez, meu parceiro. Então um cara surgiu acima dele com uma espada, porém não deu tempo, e uma moça ativou uma flecha com magia de encantamento de vento, o que fez com que o cara fosse perfurado e vazasse sangue dele. Após isso, então, Ray acenou, agradecendo por ter defendido ele. A batalha estava intensa e já estava durando por bastante tempo. Então, após isso, vemos que a amiga de Art estava lutando bem, enquanto também o lanceiro não estava ficando para trás e derrotando vários ao mesmo tempo, cortando eles até mesmo no meio, cortando até a boca dos outros, de tão forte o cara era. E na verdade surgiu um gigante, um cara bem grande mesmo para derrotar o nosso lanceiro, e nosso lanceiro não ficou para trás e simplesmente distribuiu vários golpes no braço, na barriga e até mesmo na cabeça do cara, o que fez com que ele fosse morto em instantes. Enquanto isso, Jasmine estava basicamente brincando de pula-pula nos bandidos, porque ela matava um, pulava para outro, e depois que matava o outro também pulava para outro, e basicamente os caras estavam morrendo de medo com essa situação. Um até que estava chorando, não dava nem tempo deles respirarem e simplesmente eles eram mortos facilmente. Jasmine então percebeu que um dos que estavam ali sabia usar a habilidade de aura e usava em chicote, e ele então, usando essa habilidade, arrancou a perna de seus aliados sem nem se importar, enquanto Jasmine pulou para fora disso e saltou para trás, caindo em segurança. Então ele disse para ela parar de resistir e que ele iria castrar e treinar ela, e dizendo que ela provavelmente iria ficar implorando após isso.
Então ela começou a desviar de todos os ataques que ele insistia em atacar ela. Porém, alguns desses ataques estavam acertando ela de raspão. Se esses ataques pegassem nela, era parte do corpo que ia voar para fora. Então, o nosso prota, observando isso, percebeu que ela estava em desvantagem por causa do alcance do adversário. Mas ele também não tinha nenhuma chance. Mas ele também se perguntava se ela tinha alguma chance contra um adulto com a habilidade de fortalecer o seu próprio corpo. Após isso, então, o nosso prota estava pensando, veio um estrondo direto para a barraca onde eles estavam. A carruagem então se desmontou inteirinha e adivinha quem tinha sido lançado? Era o seu pai, Reynold, e ele estava totalmente acabado. A sua cara estava basicamente destruída e a boca cheia de sangue, observando olho a olho o inimigo que tinha lançado ele para ali. Sua mãe então ficou toda preocupada, observando e chamando ele de querido, perguntando se ele estava bem. E quem estava por trás disso era simplesmente o caçador mais forte, que era o líder da gangue. Então começou a dizer à sua mãe e a implorar a ela que ela tinha que curar o seu pai rápido. Porém, a sua mãe estava tremendo muito, então ele percebeu que tinha algo de errado com a mãe dele, enquanto ela dizia que não podia fazer isso. Art então começou a perguntar por que ela não estava curando o pai dele. Então o seu pai virou e disse que estava tudo bem, que os ferimentos não ameaçavam a vida dele. Então ela começou a soluçar e começou a curar ele, e disse para que não se preocupasse. Seu pai então disse a Art que ele escutasse com atenção, que depois que sua mãe usasse seu feitiço de cura, os caras maus iriam atrás dela, e ele não seria capaz de enfrentar o líder, exceto se ele não tivesse a preocupação de proteger os dois. Então disse para que levasse a sua mãe pela trilha que vieram e não parassem pelo caminho. Então, Art então começou a falar que poderia lutar com ele e disse que nada disso que ele estava falando iria deixar acontecer. Porém, o pai dele sorriu e colocou a sua mão na cabeça de Art. Então disse: "Me escute, Art. Eu sei que você pode lutar e por isso eu quero que você proteja a sua mãe. Eu estou confiando ela a você. Proteja o bebê que está dentro dela." Art então percebeu que a sua mãe estava cansada e precisava descansar, e que realmente o motivo dela não estar bem durante a viagem inteira era porque a sua mãe estava grávida. Seu pai então disse que planejava contar quando eles estivessem chegando à cidade, mas com tudo o que estava acontecendo, decidiu então contar ali. Então o nosso prota disse que com certeza iria proteger a sua mãe, e ele disse que prometia que iria fazer isso. Após isso então, eles estavam se preparando. Seu pai informou que eles tinham 4 magos do lado dele, que era uma informação muito boa. Porém, o inimigo deles percebeu que eles tinham uma curandeira e finalmente eles não poderiam deixar escapar, já que isso era muito raro de se encontrar. Então, eles começaram a partir depois de seu pai estar curado, e Art olhou para ele pensando que ele não poderia morrer. Então, o lanceiro falou que eles tinham que vir rápido e correr junto a ele para que pudessem escapar. Porém, um dos atacantes inimigos partiu para cima da mãe de Art, porém o lanceiro percebeu isso e defendeu eles do ataque. Porém, à espreita tinha um arqueiro, e esse arqueiro estava preparando para atirar em Art. Porém, Art, com seus sentidos, não era sentido aranha, mas com seus sentidos, percebeu o ataque e usou a sua espada de madeira junto à mana para poder defender aquele ataque. E esse ataque simplesmente não só machucou, mas esfolou a sua mão inteira, então quebrando sua espada de madeira. O outro então se perguntou como diabos ele tinha se defendido daquilo, porém a outra arqueira atirou nesse cara sem que ele percebesse. Então ela disse para que Arthur não parasse, então os dois continuaram correndo, porém Art disse que tinha alguma coisa de errada, já que eram quatro magos, porém um estava com a elfa de magia, o outro estava lutando com o lanceiro e o outro estava com o pai deles, contando 3. Então onde estaria o último? Então o cara gritou, dizendo para que Damien esquecesse o plano e que não deixassem ninguém escapar vivos. Então Art se perguntou com quem ele estava falando. Sem perceber, começou a ouvir um estrondo, uma magia de água que estava vindo em sua direção, e a única coisa que ele podia fazer era simplesmente observar aquilo.
Essa magia então foi lançada em direção a ele e a sua mãe. Então percebeu que mesmo se ele desviasse usando a mana, a mãe dele não seria rápido o suficiente para poder desviar. Então ele só tinha uma escolha. Ele usou então sua habilidade e forçou o seu pé contra o chão para fazer um impulso, fazendo então com que sua mãe fosse empurrada. E enquanto isso ele pediu desculpas pelas feridas que iriam causar a sua mãe pelo tombo. Enquanto isso ele foi atingido em cheio pela mana, mas enquanto ele estava sendo atingido, ele sacou da sua faca e simplesmente ele sabia que ele não conseguiria, mas deveria pelo menos levar o mago com ele. Então ele lançou a faca no mago e foi acertado completamente em cheio. E essa faca esfaqueou a perna do mago, porém ela estava conectada com uma linha, enquanto o nosso prota estava sendo lançado e bacia abaixo, meu parceiro. Nosso prota só pensava em uma coisa: vou torcer muito para esse fio de mana aguentar. Enquanto ele segurava a perna do cara, o cara simplesmente não resistiu e veio junto com ele. Então ele agarrou na linha e esperava muito que pelo menos ele segurasse. E o cara conseguiu segurar com a ponta da mão. E ele agarrou bem, porém a ponta quebrou. Então ele caiu ribanceira abaixo. Porém o gigante que estava na equipe deles criou uma mão de terra para tentar pegar eles, porém não conseguiu alcançar, e a sua mãe também estava com a mão esticada, porém também não conseguiu alcançar antes que aquele cara caísse. Então após isso ele simplesmente aceitou que ele iria morrer e pensou que parecia que todos tinham ficado bem, e chorou muito na queda. Porém ele ficou muito triste por um motivo: ele simplesmente sempre teve o sonho de ser um irmão mais velho. Arthur então se lembrou de quando ele era rei e decidiu sair do seu quarto, porém encontrou uma mulher que era uma de suas empregadas. Todos então prestaram respeito a ele enquanto ele passava, até chegar à sala de conselhos reais. E conselheiros então perguntaram o porquê o rei estava ali, perguntando se estava ali admirando o trabalho deles que foi feito pelo tempo. O conselheiro então disse que não iria mentir e dizer que não tinha inveja da fama e da glória que os reis recebem das vitórias, perguntando o que devia o prazer daquela visita inesperada. Então, ele tirou a sua medalha e colocou na mesa de Marlon, dizendo que estava se aposentando. Então o conselheiro gritou, dizendo para que ele esperasse. Porém, o rei Grey disse que ele ainda era um órfão quando todos os que ele amava o abandonaram. E ele daria tudo para continuar tendo aqueles momentos em sua nova vida, lembrando-se de que ele foi abandonado em sua vida passada, mas naquela vida ele tinha tudo o que ele precisava. Art então acordou e não sabia onde ele estava, e perguntou como ele ainda estava vivo, depois de ter caído de uma altura tão grande. Então, ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Então observou na sua frente o corpo da pessoa que caiu junto com ele, e ela estava todo quebrado, todo estraçalhado e ainda com a faca na perna. Então Art, observando tudo isso que tinha acontecido, simplesmente ficou todo enojado e começou a vomitar. E após vomitar, começou a olhar para o alto e percebeu que estava quase desmaiando. Porém, uma folha caiu em seu rosto e o acordou. Então, ele viu que tinha frutas e começou a se esforçar muito, mas muito mesmo, para poder alcançar aqueles alimentos, já que ele estava bem machucado. Então, ele pegou as frutinhas que estavam lá e um pouco de água e começou a se alimentar. E após isso, ele agradeceu pela refeição e simplesmente desmaiou mais uma vez. Após isso, então, ele acordou com o barulho dos pássaros, principalmente o cara que estava do lado dele provavelmente já estava fedendo e isso já estava atraindo os urubus, até mesmo corvos, etc. Então, Arthur começou a fazer força para poder se levantar, mas não conseguiu. Então decidiu respirar bem fundo para poder se levantar, porém começou a sentir uma dor no seu corpo inteiro e o seu núcleo de mana estava provavelmente avisando que tinha algo de errado com ele. Então ele após isso começou a se levantar e começou a sentir muita dor. Após isso então ela parou e ele observou então que ainda tinha uma mochila com um pouco de suprimento e a sua bolsa d'água, e então ele também decidiu pegar a sua faca que estava no corpo morto, que provavelmente já estava fedendo muito. E ele observou e olhou para o alto
e se perguntou como ele tinha sobrevivido a toda aquela altura. Basicamente, o nosso protagonista sobreviveu a uma queda do Monte Everest, meu parceiro, em linha reta. E eu não sei como ele saiu vivo disso, mas a gente vai descobrir daqui a pouco. Então, ele também não sabia quanto tempo tinha se passado e ele percebeu que ele estava em uma floresta, mas não sabia aonde ele estava. E não importava, ele tinha que seguir em frente para, enfim, encontrar a sua família. Então ele ouviu uma voz sinistra perguntando se ele tinha acordado. Então logo ele despertou o seu olhar, sem entender quem estava falando. Após isso, então ele perguntou se realmente alguém estava falando com ele, e ele se escondeu. E ele percebeu que o cadáver estava lá. Após isso, ele não sabia se era o cadáver que estava falando com ele e se o homem também tinha sobrevivido àquela. Porém, ele começou a observar o homem e começou a ouvir a voz mais uma vez. Só que a voz dessa vez tinha perguntado como estava o seu corpo. E ele jurava por Deus que se aquele corpo se levantasse, ele iria matar ele mais uma vez. Então ele tentou encostar aquele corpo todo quebrado. O braço do cara estava todo tortinho, tadinho, depois da queda. Porém, a voz disse a ele para que ele não se preocupasse e que o cadáver não iria se levantar, se esse era o medo dele. Então, após isso, ele respirou profundamente e ficou bem tranquilo. Logo então, ele percebeu que não podia confiar naquela voz. Não importava o quão suave e quão digna ela fosse, ele não iria confiar. Então ele sacou a sua faca e começou a perguntar quem era e se essa pessoa tinha salvado ele. Então, após isso, surgiu da mata um simples coelho. Então essa voz começou a dizer que sim para a sua segunda pergunta, que era a respeito se tinha salvado ele ou não. E quanto à primeira pergunta, ele iria descobrir assim que chegasse em sua residência. Então Arthur disse que ele parecia muito confiante que ele iria realmente tentar encontrar ele. A voz, porém, disse que era o único caminho que iria conseguir levar ele de volta para casa. Afirmando, isso mesmo, te levarei de volta para casa, onde Ray, Alice e os chifres gêmeos estarão. Então, nosso prota pensou que iria finalmente encontrar também seu irmãozinho. Então ele perguntou para a voz da mente se eles estavam bem e se eles tinham chegado a Cyrus em segurança. Então ele fez assim com a garganta, perguntou ao Senhor Voz: posso te incomodar com as instruções para que você possa me agraciar com a sua presença? O cara começou a falar muito bonito, a voz começou até a rir. Então começou a dizer que o nosso prota entendia muito rápido a situação dele, embora ele fosse um pouco rude, se referia a uma dama como senhor. Então disse que sim e que iria mostrar a ele. Então o nosso prota perguntou como ela iria mostrar para ele. E ela disse que iria mostrar rapidinho. Então os olhos do nosso prota começaram a ficar vermelho. Ele começou a sentir um incômodo em sua mente e a sua visão começou a ficar turva. E ela estava mostrando o caminho em direção à sua casa. Então ele começou a acordar novamente e percebeu que era muito estranho aquilo e não sabia que tipo de magia ela tinha usado para mostrar o caminho inteiro até a sua residência. A voz então recomendou que ele partisse imediatamente, porque seria muito mais seguro viajar nesse horário, enquanto ainda estava claro. Então o nosso prota partiu para sua jornada em busca da caverna onde essa voz estava, e a condição do seu corpo melhorou gradualmente, mas deixando apenas algumas dores aqui e ali. E pela tarde ele não pôde deixar de pensar que tipo de magia aquela mulher tinha usado para salvar ele daquela queda, e como ela poderia saber que estavam caindo e por que ela salvou apenas ele. E quanto mais ele tentava chegar a uma explicação, mais perguntas ele parecia ter. Então ele ouviu um barulho de correnteza e finalmente ele encontrou água. O nosso prota ele já estava sujo há muito tempo. Basicamente ele estava um tempo dormindo, desacordado, e então ele começou a lavar as suas roupas e começou também a se lavar. Então a voz falou que era bem agradável a despreocupação dele e ele começou a ficar envergonhado, lembrando que a voz conseguia ver ele. Então ele ficou bem envergonhado, mas a voz disse que não tinha muita coisa para ver e ele ficou bem entristecido, já que o negócio dele ainda era pequenininho, porque ele era uma criança. Enquanto isso, ele pensava que eram apenas palavras e que um rei deve permanecer calmo e imperturbável. Então a voz pediu desculpas por assustar ele
então para ele não fazer beicinho, enquanto ele dizia que aquele corpo era apenas subdesenvolvido. E isso era tudo. Então ele encheu a sua garrafa de água e também estava se alimentando das frutinhas. E desde que ele caiu do lado leste da montanha, ele deve estar perto, provavelmente, do domínio dos elfos, mas ele não via nenhum rastro do nevoeiro pelo qual a floresta de Elshire é conhecida, já que o nosso prota tinha lido o mapa, ele conhecia muito sobre a região, mas ainda não conseguia se localizar, e o medo dele era atravessar as clareiras devido à presença de animais, mas foi sufocado pelo fato de que apenas pequenos animais pareciam estar presentes ali na área. Otto estava totalmente feliz, porque não tinham aparecido bestas de mana, que eram simplesmente monstros bem perigosos, que poderiam matar ele facilmente, já que aquele local estava repleto de mana, e era lamentável que ele não pudesse ficar e absorver um pouco da mana, e ele precisava voltar para os seus pais, com a mãe dele grávida. O cara basicamente era um adulto brabo, só por dentro, mas por fora não. E provavelmente ele queria saber se os pais dele ainda estavam vivos. Então a voz disse que estava feliz que ele tenha conseguido chegar em segurança ali. Então o nosso prota simplesmente segurou em um galho e começou a cumprimentar a raiz que ele viu conectada à caverna. Porém, a voz disse que, por mais interessante que fosse, ela não era um aglomerado de rochas consciente. Então ele disse que deveria entrar dentro da fenda para poder encontrá-la. Disse então que entendia e criou coragem, dizendo que o seu pai e a sua mãe, logo ele estaria em casa e iria encontrá-los. Art estava preparado para poder entrar na caverna e descobrir o que ele iria encontrar naquele lugar, já que a única coisa que ele queria era retornar para casa, e a sua única chance era encontrando esse ser misterioso. O ser misterioso então disse para Art tomar cuidado por onde ele pisava, porém após isso acabou escorregando em uma pedra, indo literalmente 2 andares abaixo, indo então de cara no chão e ficando todo ralado. Nosso prota então pensou que um aviso de que ele iria cair simplesmente 2 andares teria sido muito ótimo. Então nosso protagonista começou a se levantar e a se limpar, porém observando na frente começou a ficar totalmente assustado com a cena que estava na sua frente. Ele até chegou a tropeçar e a cair e se machucar mais uma vez, com medo do que iria acontecer. Art nesse exato momento pensou que simplesmente iria morrer, pois o que estava na sua frente era simplesmente um monstro gigante e horrível. Então o nosso prota pensou que tinha sido atraído para uma armadilha e ali ele já ia de F. Ele só se perguntava que tipo de monstro é esse. Sylph então disse: "Finalmente nos conhecemos, criança." Então começou a se levantar e a andar em sua direção, e ela disse que insetos iriam entrar na sua boca se ele continuasse com ela aberta desse jeito. Porém o nosso prota, sendo esperto, já fechou na hora a boca. Então ela começou a se aproximar do nosso prota para encostar nele, e ele percebeu que ela tinha um machucado, mas ele fechou o olho mesmo assim, com muito medo. Então, se aproximando do nosso prota, disse que iria demorar um pouco para abrir um portal dimensional forte o suficiente para teletransportar ele para casa, dizendo também que havia plantas especiais capazes de nutrir ele até que esse portal ficasse pronto. Então, o nosso protagonista, meio receoso, agradeceu a Sylph por isso e se levantou. O prota então começou a observar as frutas e elas eram bem diferentes. E mesmo vendo isso, ele disse que pareciam ser muito boas para se alimentar. Porém, enquanto ele se alimentava, ele só pensava que estava com muita saudade da sua família e se lembrava dos momentos em que ele estava junto a eles para poder se alimentar, e ele se sentia muito feliz nesses momentos. Porém, o nosso protagonista tentou se concentrar e esquecer isso por um tempo. Então, a Sylph apareceu atrás dele, com aquela boca gigantesca já assustando o nosso prota, e a única coisa que ela disse que o gosto daquela outra fruta era melhor. E ele ficou mesmo assim assustado com isso, acabando a estourar a fruta em suas mãos sem querer. Então, após isso, o nosso prota simplesmente se alimentou de algumas frutas para se manter nutrido, enquanto Sylph continuava trabalhando no portal para levar ele para casa. Então, após isso, o nosso prota ainda não conhecia o nome da Sylva, só sabia que ele era uma mulher, e ele perguntou qual era o nome dela. Então ela falou o nome dela para ele, e após isso perguntou se podia fazer algumas perguntas para ela,
Então ela disse que ele podia ir em frente, porém ela não saberia responder todas as perguntas. Eles então continuaram conversando por um bom tempo, porém o nosso prota perdeu aquele medo inicial pela aparência da Silvia, lentamente foi sumindo e começou a fazer todas as perguntas que estavam na cabeça dele, desde quando ele acordou naquela queda, o monte, perguntando também que lugar era esse onde eles estavam, por que ela estava ali sozinha, de onde ela veio, principalmente, como ela conseguiu aquela ferida. Fez mais uma pergunta, por que a Silvia salvou ele? Ela disse então que a primeira pergunta dele era fácil, que aquele lugar era uma área estreita que reside entre a clareira das bestas e a floresta de Eushiri. E ninguém sabia daquele lugar, pois a Silvia estava afastando todos que chegavam perto dele. Embora houvesse casos raros como o Arthur, que é o primeiro a entrar naquele domínio. Então o nosso prota virou e disse que ela podia chamar ele de Art, que era a abreviação de Arthur. Então ela disse que não tinha problema e iria chamar ele de Art. Ela então virou e respondeu que para a segunda pergunta dele, ela disse que estava sozinha porque não tinha a mais ninguém e que tinha muitos inimigos que desejavam desesperadamente algo que ela tem. E em uma dessas batalhas, ela acabou ganhando essa ferida em sua última luta antes dela conseguir escapar do local. Respondendo à pergunta do motivo dela ter salvado o Arthur, foi porque talvez ela tenha se sentido tocada pela coragem dele e sacrifício por sua mãe, ou simplesmente também porque ela estava muito solitária. Silvia mesmo não entendia o porquê dela ter salvado a Art. Então após isso ela pediu desculpas e disse a Art que iria se retirar por hora, porque a ferida dela doía muito e ela tinha que estar em boa condição para quando fosse trabalhar no portal dimensional no outro dia. Então nosso prota deu boa noite para ela e ele começou a pensar que assim que a figura assustadora que vestia a armadura negra foi embora, ele não pôde deixar de pensar o quanto parecia solitária a vida de Sylvie. Ela então disse que tinha se esquecido de falar uma coisa, que a visão dela era incapaz de alcançar onde eles tinham ido, mas informou a ele que a família dele e amigos estavam seguros. Então matar a dúvida do nosso protagonista. Ele perguntou seguros, pensando então que o seu sacrifício valeu muito a pena, já que todos conseguiram sair vivos daquilo e caindo no choro ali mesmo. Então após isso, ele olhou para Sylvie com muita alegria e agradeceu a ela por tudo o que ela tinha feito a ele. Após um tempo, Silva observava Arthur treinando com um graveto e se alimentando enquanto ele dormia. Ela estava trabalhando no portal. Silva e ele passaram horas falando sobre todo tipo de coisa, quando ela não estava preparando aquele portal para ele voltar para casa. E aquelas horas se tornaram dias e aqueles dias se tornaram semanas, onde eles gastavam cada momento na companhia um do outro. Embora tudo isso, Silvia nunca falava sobre a sua própria vida e lentamente nosso protagonista começou a perceber quem era a Silvia. Após todo esse tempo, nosso protagonista continuou o seu treinamento de absorver mana do ambiente e ele ainda estava com a testa machucada depois daquele tombo. Nosso prota então achava que a Silvia era a personificação da frase "não julgue um livro pela capa", ao contrário da sua aparência traumatizante que causava aquele suspense todo. Ela era gentil, bondosa e paciente. Silvia então perguntou se Art já tinha jantado, dizendo que aquelas frutas eram bem gostosas, bem difíceis de serem encontradas, não eram dadas em qualquer lugar. Art então, após aceitar aquelas frutas para jantar, ele começou a se lembrar da mãe dele quando conversava com a Sylvie e também repreendia ele quando estava errado. Nosso prota então começou a se lembrar de algo bem desagradável que teve uma vez que ele expressou seu rancor em relação a 2 bandidos e começou a ficar irritado dizendo que eles mereciam mortes horríveis e pensando que nenhum deles merecia sair de lá vivos, dizendo então que iria caçar a todos. Porém, Sylvie percebendo isso, tacou-lhe um peteleco na cabeça do nosso protagonista, fazendo então com que ele voltasse a si rapidinho. Então ela disse a Art
que Art provavelmente não estava errado com relação a esses bandidos e eles realmente mereciam a morte, porém, até mesmo a Sylvie escolheu não salvar o mago que caiu junto com ele, pelo mesmo motivo. Então Art perguntou qual o motivo do peteleco, então ela disse que deixar o seu coração ser consumido pelo ódio e vingança desse jeito só iria machucar ele mesmo. E ao invés disso, ele deveria se orgulhar de estar vivo e continuar sempre seguindo em frente. E com certeza ele iria passar por infortúnios novamente, mas não deixasse que a tristeza e o ódio corroessem a mente dele, e que ele deveria aprender com eles e encarar um futuro com um sorriso. Sylvie totalmente out. Então, colocando a mão em Art, disse que somente assim ele realmente seria vitorioso, perguntando se realmente tinha batido muito forte e se ainda doía a ferida do nosso prota. Porém, o nosso prota ficou totalmente abalado por ser ensinado por uma pessoa que parecia um monstro totalmente desalmado, acertou bem lá no fundo do coração dele. Então ela começou a chamar o Art, só que ele estava bem distraído, pensando a respeito do que ela tinha dito. Então ele voltou a si e disse que estava bem. Após isso então, enquanto o Art se alimentava, ele disse a Sylvia que seu ferimento parecia estar ficando pior. Porém, Sylvia disse para que ele não se preocupasse, pois esse ferimento lhe infeccionava de tempo em tempo. Então, os protas se perguntou se realmente era esse o caso. Então, além disso, ela disse que ela vinha planejando perguntar a ele uma coisa, mudando de assunto. Ela perguntou porque, de entendimento dela, os humanos geralmente despertavam por volta dos 12 ou 13 anos de idade. Então ela se perguntou como ele tinha formado seu núcleo de mana, já sendo considerado apto a utilizar mana de forma mais eficiente que muitos magos completos com essa idade. Então o nosso prota, todo orgulhoso, disse que os pais dele disseram que ele era um prodígio e um gênio. Então Sylvia se levantou e disse que possivelmente ele seria capaz de aprender alguma coisa. Nosso prota então começou a se perguntar no que seria, e ela se levantou e disse que ele deveria conseguir aprender a meditar e absorver mana enquanto está se movimentando, e se ele for bom o bastante enquanto estiver batalhando. Nosso protagonista então ficou impressionado e perguntou como ela estava fazendo aquilo. Então Sylvia disse que humanos têm uma mentalidade muito fraca em relação à mana, dizendo que apenas ele deveria começar tentando fazer isso com pequenos passos, de um ponto a outro. O prota então tentou por um momento, mas não conseguiu, e disse a Sylvia que era muito fácil falar, mas muito difícil fazer aquilo. Então a Sylvia disse que bestas de mana aprendem a fazer isso naturalmente, mas como humanos geralmente despertam muito depois, seus corpos não são capazes de aprender a fazer essa multitarefa. Então ela considerou que isso não se aplicava ao nosso prota, já que ele aprendeu a fazer isso muito cedo. Se ele praticasse bastante, a partir de hoje, ele provavelmente iria conseguir. Nosso prota então disse que iria dar o seu melhor e continuou treinando dessa forma diferente, enquanto absorvia e ao mesmo tempo se movimentava. Porém, ele acabou tropeçando e caindo, e Sylvia começou a rir muito disso. Nosso prota achava que praticar essa habilidade até o seu máximo significava essencialmente ser capaz de lutar com qualquer um enquanto mantém constantemente um fluxo interno de mana. Isso deixaria ele muito mais poderoso, pois ele sempre teria mana para poder atacar seus inimigos. Então, após muito tempo, o nosso prota conseguiu finalizar seus golpes e manter o corpo absorvendo mana ao mesmo tempo. Então, após isso, ele começou a gritar, dizendo a Sylvia que ele tinha conseguido. Porém, ela estava deitada ao lado do portal e não estava respondendo ao nosso protagonista. Então, o nosso protagonista percebeu que ela não estava bem. Então, decidiu correr atrás dela para ver o que estava acontecendo. E quando chegou lá, viu que Sylvia estava desmaiada no chão, sangrando muito, e percebeu que o seu machucado estava simplesmente piorando muito. Porém, ele não sabia ainda o porquê isso estava acontecendo. Ao chegar lá, o sangramento dela estava tão grande que o nosso prota começou a pisar numa poça de sangue que estava jorrando dela. E nesse exato momento, o nosso prota disse para que ela aguentasse firme, então ele decidiu usar sua força para poder virar ela e localizar a ferida. Então, usando a mana e absorvendo ao mesmo tempo, ele conseguiu virar ela
E após isso observou que a ferida dela estava muito pior do que estava antes e piorou muito rápido. Art então, observando o portal, percebeu que provavelmente o que fez com que a ferida de Sylvie aumentasse mais e mais foi simplesmente o portal que ela estava criando. Então ele começou a se lembrar de todos os momentos que ele teve junto a ela e percebeu que tudo estava indo por água abaixo e logo logo ela iria morrer para poder mandar ele de volta para casa. Então nosso prota percebeu que também iria perder a Sylvie. Então, ajoelhado, ele começou a chorar e não sabia o motivo pelo qual ela tinha feito tudo isso por ele. Ela então acordou e disse a Art que estava tudo bem. A Art não se aguentava, continuou chorando muito, perguntando como poderia estar tudo bem, já que ela estaria morrendo. Após tudo aquilo, nosso prota chorou, mas chorou muito e por muito tempo. Foi pela primeira vez que ele chorou como uma criança que ele era por fora. Após isso então, Sylvie perguntou a Art se ele tinha se acalmado um pouco, porém ele, estando bem triste, ainda disse que não. Sylvie então disse a ele que eles não tinham muito mais tempo juntos, e ela odiaria que ele fosse gasto, com Art se culpando por causa da morte dela. Art então, chorando, disse que não haveria outro motivo, ele continuaria se culpando, já que ela estava se sacrificando para que ele pudesse encontrar sua família. E ela disse que ele estava fazendo um favor a ela, permitindo-a deixar aquela caverna abandonada mais cedo. Então ela continuou dizendo que aquele nome realmente não combinava com a sua forma e aparência. Então, ela começou a romper aquela casca escura e se transformar em algo totalmente diferente. E o nosso prota estava vendo aquela luz e não sabia o que era. Então começaram a surgir asas brancas. E o nosso prota, impressionado, percebeu que na verdade Sylvie era um dragão. Então ela disse que agora realmente ela se parecia um pouco mais com o nome Sylvia. Arthur ainda estava impressionado por existir dragões naquele lugar. Sylvia então confirmou que ela sim era um dragão, um nome suposto que os humanos davam a eles. Mas agora ela estava nessa forma e provavelmente eles não tinham muito tempo para a conversa fiada, que agora que o disfarce de Sylvie tinha ido embora, em breve eles estariam ali. O prota então, enquanto o portal brilhava, ele perguntou a ela quem estaria vindo. Enquanto Sylvie estancava o seu ferimento, disse a Art para que ouvisse cuidadosamente, que tinham coisas que ela tinha que dizer a ele antes eles se separassem. Então, entregou um ovo totalmente colorido, permanecia flutuando, quase não encostando na mão do nosso protagonista. Ela tirou uma de suas penas e disse ao nosso prota que embrulhasse o ovo nisso para ocultar a sua aura. Arthur não estava entendendo muita coisa, então perguntou a Sylvie o que era aquilo. Então ela pediu que tivesse mais uma vez paciência com ela, algo que ela iria fazer com ele. Então ela tocou na sua barriga com o seu focinho e simplesmente os braços do nosso prota começaram a queimar e ficar com uma marca dragoniana em seus dois braços. E ele não conseguiu aguentar de tanta dor, porém isso durou por pouco tempo. E disse a ele que com isso que ela tinha feito, tudo seria devidamente explicado na hora certa. Os olhos de Sylvie começaram a se fechar e ela não conseguia enxergar muito bem o que estava acontecendo em sua frente, mas disse que estava tudo bem. Após Arthur embrulhar o ovo, ele perguntou se seria assim que ele iria deixar ela. Bem do nada, houve um estrondo e várias pedras começaram a cair. As pedras estavam quase acertando o nosso protagonista, porém Sylvie levantou suas asas e defendeu o nosso prota desse ataque. Então surgiu um homem preto, chamando ela de Lady Sylvia e dizendo que aconselhou ela que parasse com essa teimosia e se entregasse logo. Esse homem tinha a mesma feição que a Sylvia antes, então provavelmente ele era outro dragão. Ele disse então para que ela se rendesse agora e talvez ele até mesmo curasse a sua ferida. Ele dizia que ela tinha causado muito problema a eles. Ela ativou uma magia no qual parava o tempo e literalmente as pedras pararam de cair e o cara ficou simplesmente congelado. Então Sylvia virou e disse ao nosso prota que eles não tinham muito tempo ali. Então ela disse que tinha uma pequena confissão a fazer. E verdade seja dita, ela intencionalmente prolongou o feitiço de teletransporte para que ele pudesse passar mais tempo com ela.
Então o nosso prota, olhando para ela, e ela continuou dizendo que não iria pedir e ele perdoasse ela, mas ela tinha um pedido egoísta para pedir a ele. Ele poderia chamar ela somente uma vez de vovó. Nosso prota então não aguentou o choro e começou a chorar mais uma vez e disse que simplesmente era para ela ir com ele e não deixá-lo ir sozinho. Ele disse então que não sabia o que ela tinha feito, mas tudo estava congelado e agora eles podiam sair dali juntos. Ela, olhando para o nosso prota, chorando muito, disse que ele sabia que ela não poderia. Sylvia então empurrou a arte e disse adeus a ele. Nosso prota não queria ser lançado para lá de jeito nenhum e gritava o nome de Sylvia enquanto ele dizia que não queria ir, porém estava mais longe e atravessando o portal. Então, antes que ele terminasse de completar sua travessia, ele chamou a Sylvia de vovó. E então ela chorou muito e fechou seus olhos, feliz com nosso prota ter chamado ela assim. Então, após isso, ela simplesmente fechou o portal. A Arte tinha sido teletransportado para outro lugar e se sentia entristecido por ter perdido a Sylvia, repetindo várias vezes que tinha perdido ela e ela tinha partido. Então nosso prota simplesmente começou a gritar em desespero e a cabeça dele se inundou com memórias dos quase 4 meses que eles tinham passado junto com ela, por um período que pareceu longo e curto ao mesmo tempo. Sylvia tinha tratado ele como seu próprio sangue, ensinando a ele as coisas que faltava desde que tinha vindo para esse mundo. Então começou a ouvir um barulho sem saber o que estava acontecendo em sua cabeça. E era mais uma vez a voz de Sylvia em sua cabeça, pensando que ela estava viva, mas na verdade foi uma mensagem que ela tinha deixado gravada nele quando ela tocou com a ponta da sua boca nele. E ela disse então que por mais triste que podia ser, nosso prota não estava nem perto de estar pronto para saber toda a verdade. E seu corpo era ainda de um menino que mal tinha 4 anos de idade. Embora o seu núcleo de mana já tivesse alcançado o estágio vermelho escuro, ele não era forte o bastante ainda para saber de tudo. E como um pequeno presente de despedida, ela infundiu o único legado dela a ele. Ela também disse na gravação que o futuro dele em desenvolvimento como mago dependerá em quão bem ele será capaz de utilizar o presente que ela deu a ele. Nosso protagonista não concordava com esse presente, ele preferia muito mais ter ela junto a ele. E Sylvia também gravou que Arte provavelmente estava sentindo muita dor, amargura e tristeza naquele momento. Porém, pediu para que ele se lembrasse de que tem uma família, lhe cuidar e voltar para ela, e ainda um propósito a ser cumprido nessa vida dele, dizendo que seu único desejo para ele é que ele aproveitasse as alegrias e a inocência da infância e se tornasse um grande homem, que seus pais se orgulhassem. E disse também que após Arthur chegar no estágio branco, ela iria mais uma vez falar com ele, explicando tudo completamente a respeito do que estava acontecendo. Então, após isso, ela se despediu do nosso prota e ele já ficou todo abatido, pensando que ouviria ela por mais tempo. Mas então ela disse que até logo, Rei Grey. E ela sabia quem o nosso prota tinha sido, já que ela conseguia ler mentes, e ele ficou muito surpreso com isso. Porém, nosso prota ficou se perguntando como ela sabia de tudo aquilo e não tinha comentado com ele. Após um tempo então, nosso prota Arthur percebeu que se ele focasse apenas em treinar somente por vingança, dificilmente ele teria uma vida diferente da sua antiga. Então decidiu seguir em frente, mesmo tendo passado por tudo aquilo. Mas ele, olhando ao redor, disse que o primeiro passo era saber onde raios ele estava. Então ativou a sua habilidade de mana enquanto corria para poder adquirir mais velocidade. E após isso começou a ir em direção às árvores
para basicamente ficar igual um Tarzan. Ele também imbuiu mana em sua visão e mesmo ela sendo limitada, ele percebeu que estava no meio da floresta de Eshir após subir bem alto. Essa habilidade que ele estava utilizando se chamava rotação de mana e ele tinha aprendido com a Sylvie, fazendo com que ele fosse capaz de usar magia por muito mais tempo, absorvendo a mana do ambiente. Nosso prota estava se sentindo muito forte, já que estava conseguindo chegar lá em cima com facilidade. Sylvia tinha dito que o nosso protagonista seria enviado para perto de outros humanos, porém não havia nenhum por ali. Então decidiu continuar observando os arredores e também percebeu que ele estava ficando muito bom em pular de galho em galho, se sentindo até mesmo como um macaco. E após isso ele ficou brincando bastante tempo, fingindo ser um macaco, até que ele observou que estava tendo barulho em algum lugar e era o barulho de uma carruagem, então decidiu seguir o som. Nosso protagonista esperava que eles pudessem levar ele junto deles, e quando ele estava pronto para descer e se encontrar com eles, porém ouviu um barulho estranho vindo da carruagem. Ele achou muito suspeito, então decidiu colocar mana em seu ouvido e descer mais perto para ouvir melhor o que estava acontecendo. E ouviu pessoas mandando alguém calar a boca enquanto batiam nela. Eles estavam se preparando para partir e diziam que estavam apenas a alguns dias de distância para deixar aquela floresta. Bandidos então estavam conversando e um deles perguntou ao chefe se elfas valiam muito dinheiro, dizendo também que ainda era uma criança e provavelmente ainda era virgem, o que iria render muita grana. O chefe então mandou ele calar a boca e colocar ela logo na carruagem. Nosso protagonista ficou irritado e arranhou a árvore. Novamente ele percebeu que estava lidando com mercadores de escravos que tinham raptado alguém. Nosso prota não fazia ideia de como aqueles porcos tinham conseguido pôr suas mãos naqueles cães de caça, mas sabia também que se pegasse um daqueles cães, ele poderia facilmente ir embora daquela floresta. Nosso protagonista não aguentava mais encontrar com esse tipo de pessoa e a quantidade de coisas ruins que tinham acontecido com ele ultimamente, ele já não aguentava mais problemas. Ele estava decidido que iria fazer alguma coisa com esses homens, então ele decidiu que seria sua hora de extravasar um pouco. Art, mesmo com seu desejo de ir para casa, ele ainda precisava de um plano, e o melhor caminho era lidar com aqueles mercadores de escravos primeiro, mas ele não atacou imediatamente. E se ele atacasse os 4 de frente, seria um completo suicídio, até mesmo para ele. Então, por bastante tempo, ele continuou seguindo eles por um tempo, aguardando uma oportunidade para poder matá-los, e enquanto esperava, ele reunia forças, absorvendo a mana do ambiente, aguardando até que eles baixassem a guarda. Então percebeu que estava na hora e pegou uma fruta, atirando ela perto dos lobos de caça. Eles então, após isso, começaram a latir. Então um deles foi fazê-los parar de latir, antes que atraíssem monstros para perto deles. Nosso prota estava totalmente desarmado, então decidiu usar uma técnica de sua vida passada. Essa técnica ele não sabia se realmente iria funcionar e era uma lâmina de mana. Ela tecnicamente era usada por assassinos, então desceu silenciosamente pela árvore enquanto o homem se distraía oferecendo carne para os lobos, e então percebeu o nosso prota, porém ele estava muito perto dele e viu que era apenas uma criança, porém nosso prota simplesmente cortou a garganta dele, impedindo que ele falasse e que ao mesmo tempo tivesse forças para revidar. Então o nosso prota, percebendo que ele caía, simplesmente segurou ele para que não fizesse muito barulho. Então deixou ele no chão e os lobos, farejando o cheiro de sangue, devoraram ele. E um dos parceiros percebeu que os cães tinham ficado quietos, porém o seu parceiro estava demorando muito para voltar.
Então, após isso, ele decidiu dar uma olhada e o nosso prota já estava à espreita, preparando para poder matar ele. Então, ele perguntou se o parceiro dele estava mijando ou algo assim. Então começou a ouvir os lobos devorando ossos e viu que o seu parceiro tinha virado comida. Nosso prota então tampou a boca dele para que não gritasse e matou ele rapidamente. Nosso prota percebeu que lutar com aquele corpo era muito cansativo e deveria acabar logo com aquilo enquanto os dois últimos estavam dormindo. Porém, a elfa começou a gritar em uma língua estranha pedindo ajuda. E o plano do nosso protagonista foi por água abaixo. Logo naquela hora, ela começou a gritar, atrapalhando tudo. Os dois então acordaram e se perguntaram o porquê de tanto barulho. Art então nesse meio tempo se escondeu debaixo da carroça e estava esperando uma oportunidade para poder atacar. Então, após isso, ele esperou eles se separarem. Art então atacou por trás, porém um homem conseguiu perceber o ataque e ele então impediu golpe do nosso protagonista. Porém, o nosso prota pegou o impulso com a mana, aproveitando seu pequeno tamanho e cortou as duas pernas do homem. Então o homem começou a gritar. Então após isso, nosso prota disse que 3 já tinham ido. E o homem começou a gritar de dor, chamando a atenção do outro. O outro então chegou no local. Seu parceiro avisou que tivesse cuidado, pois o menino era um mago. Então ele largou a espada, dizendo que não queria acidentalmente matar aquele ovo de ouro que tinha acabado de achar, dizendo que esse garoto poderia render até mais que a própria elfa, já que era raro magos nessa idade. Surgindo então atrás da criança e dizendo para que ele não morresse com o golpe. O prota percebeu que ele era muito rápido, então o golpe destruiu o chão simplesmente enquanto o nosso prota desviava. Porém, nosso prota lançou uma pedra na cara dele, na intenção de distraí-lo, deixando ele ainda mais irritado. Então, após isso, nosso prota, percebendo que ele estava assim, ele preparou uma faca com mana e lançou nele. Porém, o homem, percebendo isso, ele foi muito veloz e conseguiu segurá-la, e ele observou o quão interessante era aquilo, cortando a linha e deixando o nosso prota desarmado. Disse então que ele tinha alguns truques bem bonitinhos. Então lançou sua arma para trás e disse para que ele pegasse ela. Enquanto isso, foi com um chute na direção do nosso prota e ele mal conseguiu desviar, recebendo então um chute em cheio na sua barriga, sendo lançado em direção à sua faca. Então, após ele cair, o homem foi em direção a ele e então segurou em sua perna, enquanto chamava ele de bolsa de ouro, dizendo então para que ele desistisse, já que não poderia fazer nada com seu pequeno corpo. Nosso prota então estava pensando em alguma ideia de conseguir fugir dali ou vencê-lo. Pensou então que se ele condensasse a mana no formato de uma espada, que parecia funcionar com magia de vento, e se no caso ele usasse fogo. Então ele segurou na mão do homem e condensou a magia de fogo, explodindo então sua mão. Então o homem começou a gritar de dor e teve a sua mão em carne viva. Após isso, começou a xingar muito o nosso protagonista e dizia que ele iria morrer. Então o nosso prota pegou a sua faca, indo pela fumaça enquanto se escondia, e o outro ainda estava dizendo que quando achasse ele, iria vender seu corpo, mesmo se estivesse morto. Então nosso prota atravessou o pescoço dele com a faca de mana, aproveitando a guarda baixa que ele estava naquele momento. E o nosso prota também tinha sofrido com a explosão, já que ele se explodiu junto com o homem, ficando com as roupas rasgadas e até mesmo suas mãos queimadas. Outro homem então, com as suas pernas machucadas, ainda estava lá e ele começou a implorar por sua vida. Porém, Art disse que a garotinha provavelmente tinha dito a mesma coisa. E a gente já sabe o que aconteceu com ele. Nosso prota mandou ele de F. Então, após isso, Art chamou a menina para fora da carruagem, dizendo que estava tudo bem e ele iria cuidar dela, com um breve sorriso no rosto.
e ele também vendou ela enquanto levava ela para longe daquele lugar. E ela não sabia o motivo daquilo, mas não tinha outra escolha senão confiar nele. Nosso prota achou que tinha coisas que crianças não deveriam ver. Enquanto caminhava com ele, disse também que Art era uma criança. E ele mudou de assunto dizendo para que ela não tirasse a venda até que ele deixasse. Então, o prota masoquista aí, chegando uma distância daquele local, ele tirou a venda dela, dizendo que ela podia olhar agora. Então ela agradeceu por ter salvado ela. Nosso prota então, olhando para ela, viu que ela estava bem e que ela não estava machucada, e ela olhou de volta e agradeceu, rolando aquele clima bom demais. Nosso prota então disse que tinha sido um prazer conhecer ela e se despediu, porém ela segurou o nosso protagonista, dizendo então, uma cara de chorona, que dizia como ele poderia abandonar uma garotinha fofa na floresta. Nosso prota disse que precisava voltar para casa, assim como ela também precisava voltar, e não adiantava eles ficarem juntos para isso, afirmando que aqueles mercadores maus não iriam mais vir atrás dela, mas ela não soltava ele de jeito nenhum. Então, ele disse que aquela floresta era segura para os elfos e ela afirmou que não era. Então, após isso, nosso prota não acreditava naquilo, que ele teria que ser babá daquela menina agora. Então disse que os monstros da floresta só tinham medo dos adultos, dizendo que os pais dela disseram que provavelmente ela seria devorada por golems ou lobos da floresta se fosse lá sozinha. Então o nosso prota aceitou levá-la, porém perguntou se ela sabia quanto tempo levaria para chegar naquele lugar onde ela morava. E adivinha, ela também disse que não sabia. Nosso prota então disse para ela esperar ali, porém ela pensou que ele iria abandonar ela e deixá-la para trás. E ele disse que iria tentar pegar alguns suprimentos, porque a viagem seria longa. Então ela olhou sorrindo para o nosso protagonista e concordou em esperar. Então o nosso prota, após isso, passou um tempo pegando itens para prosseguir com a sua viagem junto à mulher, já que ele não sabia quanto tempo levaria e ele estava pensando não só na ida, mas também na sua volta. Então decidiu não pegar a carruagem, dizendo que seria melhor, porque assim ele não iria se destacar muito, pois se ele tivesse com aquela carruagem, seria como uma flor no deserto. Então, após isso, ele também soltou os lobos, liberando eles para que não morressem ali presos e com fome. E ele só esperava que pelo menos os elfos tivessem algo para que ele pudesse retornar para casa. Nosso prota então, chegando lá, ele pegou roupas e levou até a moça, que encontrou dentro da carruagem, e ele imaginou que fossem delas. Então ele entregou para ela, mas também disse para usar a que ele estava por cima, para que cobrisse um pouco do frio. Então o nosso prota estava cuidando muito bem dela, então disse que iria levar ela para casa. Enquanto isso, eles decidiram caminhar na direção onde ela tinha apontado que seria o seu lar. E ele então tentou descobrir mais coisas sobre a elfa durante esses tempos que eles estavam juntos. E ela disse que o seu nome era Tessie Elarit e perguntou então o nosso prota como ela tinha parado ali. E ela disse que foi uma longa história, não querendo contar. Então o nosso prota disse que eles teriam muito tempo para conversarem sobre isso. E logo então apareceram duas bestas mágicas, porém o nosso prota afastou elas com uma faca. Ela então disse que simplesmente foi separada de sua família e ela perguntou a Arte se todos os homens eram pervertidos e sempre tinham mais de uma esposa. Nosso prota então perguntou quem tinha dito isso a ela, enquanto ele se afastava para ir ao toalete mijar. Então ela começou a chorar porque ele estava longe dela e ela estava com medo. Porém, após isso, eles continuaram a conversa e ele disse então que até com os elfos deveria acontecer isso, dizendo que geralmente só os nobres optavam por ter mais de uma mulher. Então, ela entendeu
Seu avô simplesmente não gostava muito bem dos humanos. O Prota então perguntou como era morar na cidade dos elfos. Ela disse que era muito divertido e passava muito tempo com suas cuidadoras e com seu avô, já que seus pais viviam muito ocupados. Enquanto isso, ela estava cantando e chamando a atenção de coelhos para perto de si. E ela também disse que após despertar, ela iria receber um mentor para ensiná-la. E enquanto o nosso Prota assava o coelhinho que ela chamou a atenção, nosso Prota disse que a cidade deveria ser muito evoluída e igualitária, já que recebiam mentores só por despertarem. E ela então não entendeu muito bem o nosso Prota, já que ele falava algumas coisas muito difíceis. Então, após isso, o nosso Prota fez um guisado e fritou o coelhinho. Fala comigo, se você assistiu até aqui, digita aí F Coelhinho nos comentários que eu vou estar curtindo e pode deixar o seu comentário também. Então, após isso, ela perguntou o que tinha acontecido com os homens que sequestraram ela. Arthur então disse que eles sofreram um acidente grave, mas ela ainda estava insegura, perguntando se eles iriam achá-la de novo. Porém, o nosso Prota disse que jamais isso iria acontecer. Também, né, o cara mandou todo mundo de F, e após isso o Arthur disse que ela deveria dormir um pouco, e ela perguntou o que ele faria. Ele disse então que iria ficar de guarda no lado de fora e ele queria usar aquele tempo sozinho para descobrir o que era aquele legado que a Sylvie tinha deixado para ele. Então apareceu dizendo a ele que ele também precisava descansar. Ela disse que seu avô tinha dito para ela não dividir a cama com nenhum garoto, mas não iria contar ele, já que também ela estava salvando ele. Então o nosso Prota tentou dizer que estava tudo bem e que não estava com sono. Então ela deu uma desculpa para não dormir sozinha, pois estava com medo, já que ele estava sozinho e que os monstros provavelmente poderiam vir atacar ele se virem ele sozinho assim. E para a segurança deles, ele então decidiu ficar na barraca. Nosso Prota entendeu que ela não queria dormir sozinha, então ele começou a entrar na barraca para dormir junto com ela. Nosso Prota tinha percebido que a Tessie tinha passado por muitas dificuldades, e após isso, não seria fácil vencer esse medo inicial. E a Tessie ainda não sabia como se comunicar muito bem com o nosso protagonista, mas eles conseguiram dormir aquela noite juntos. Então, após isso, ela acordou no colo do nosso protagonista e eles seguiram a sua viagem. Durante essa viagem, nosso Prota estava bem desanimado, principalmente com a preocupação com a sua família e a impaciência para voltar para casa. Porém, após um tempo, nosso Prota estava simplesmente feliz porque ele também estava levando a elfa Sylvie de volta para casa. Então, após isso, passou um tempo e eles novamente pararam a barraca mais uma vez para conseguirem dormir.